Olá, audiência, estamos aqui junto de novo, tá? Para poder ensinar vocês como lucrar alto com um novo método construtivo até 50% mais econômico. Continuando nosso processo aqui de metas novas, de poder ensinar vocês como lucrar alto fazendo coisas maravilhosas com tijolo ecológico. Vamos lá, hoje eu vou ensinar vocês alguns tipos de rejunte e acabamentos. Tanto de rejunte, resina, tintas e vernizes que pode ser utilizado no tijolo ecológico, que muita gente aí fica se perguntando o que pode ser utilizado. Tem muitos materiais novos no mercado também que as pessoas estão utilizando, que podem ser utilizados. Tem marcas novas também no mercado, né? Não vou ficar falando das marcas, mas vou dizer os materiais em si. Então vou dizer para vocês aqui, não vou ficar mostrando aqui, depois eu vou fazer uns vídeos curtos na obra em si, mostrando para vocês os tipos de acabamentos que tem dos rejuntes. Eu vou dizer para vocês aqui, não vou mostrar em foto, então vou ter que ficar indo em cada obra minha mostrando os tipos de rejunte e acabamentos que são. E também não estou botando fotos, não estou botando nada, que eu não sou bom no negócio de slide, negócio de não adianta mostrar muito, que eu não sou desse tipo. Eu vou mostrar vocês explicando, algumas pessoas vão entender, e quando entender depois nos outros vídeos eu vou botando, vocês vão entender melhor. Nos vídeos curtos eu vou botar vocês nos vídeos menores, explicando melhor essa parte também. Então vou explicar para vocês o seguinte. Primeiro, tipo de rejunte faceado, no tijolo ecológico. Como é que funciona o rejunte faceado? Todo mundo pergunta, rejunte faceado, como é que ele é? O rejunte faceado ele é parecido com uma lajota de revestimento. O tijolo ecológico a gente sabe que ele é um tijolo, porque você está vendo o tijolo aqui. Mas quando ele está sentado na parede, se você botar o rejunte faceado, ele vai ficar rente ao tijolo assim, ó. Como eu estou passando a mão, você vai passar assim, você não vai ver a saliência do rejunte. Ele vai estar rente ao tijolo. Então vai parecer que você está assentando uma lajotinha de revestimento. Se você tivesse cortado a face do tijolo, é assentada a lajota de revestimento. Porque você vai botar a massa de acordo com ela ficar rente aqui assim. Isso, muita gente até pergunta qual o tipo de rejunte ideal, se é o fundo, se é o raso, se é o meio fundo. O que eu posso dizer para você? Os três jeitos que a gente faz é o correto, não tem nenhum errado. É o gosto de cada cliente. Eu tenho o meu particular, vou dizer para vocês aqui. Esse faciano eu não gosto muito porque ele tira a imagem do tijolo ecológico. Ele, como se diz, ele tira a imagem do tijolinho. Ele mostra mais a imagem do tijolo como se fosse uma lajota de revestimento. Entendeu? Então não gosto muito dessa parte do tijolo ecológico em si. Tá? Da parte da lajotinha de revestimento. Então continuando essa parte que eu estou dizendo para vocês, em vez de ser lajotinha, vai ficar para aparecer o tijolo, depois eu vou dizer outro para vocês qual que é. Então, tem também o outro método que a gente usa, que é o meio fundo. O meio fundo, ele nada mais é do que o rejunte, você vai passar o rejunte, ele é um pouquinho fundo para dentro. Até quando você estiver passando o dedo aqui assim, gente, é assim mesmo, tá? É como se estivesse passando o dedo para dentro aqui assim, a pessoa passa o dedo, entendeu? Vai afundando para dentro. Na hora que estiver passando o rejunte, a pessoa, claro, não é com o dedo puro não, tá? Quando a pessoa está trabalhando, tem N situações, tá? A pessoa trabalha no meio fundo, geralmente a gente trabalha com luva, independente do meio fundo, do raso, do faciando, do fundo também. Tem a luva preta e tem a luva amarela, tá? A pessoa trabalha mais. E o que acontece? Essa luva ajuda a você não a machucar sua mão, não denegrir sua mão. Não é só sujar, é também não rachar por causa do defeito do cimento. Tá bom, gente? Então, resumindo para vocês, essa parte aqui você pode usar com a luva, fazendo esse meio fundo com a própria luva, com o dedo, tá? Fazendo assim na hora que estiver fazendo o rejunte. Com isso ele vai ficar meio fundo. Então você vai ter o efeito do meio fundo, que eu gosto, que é um dos mais utilizados, que o pessoal usa mais hoje em dia, é esse. Qual é a vantagem desse tipo de rejunte meio fundo? O meio fundo ele já faz uma vantagem em relação, e a mesma coisa do faciando também faz essa mesma função, que é a unificação melhor dos tijolos. A parede, no caso, ela já sobe. Nós trabalhamos com argamassa, tá, gente? Tem gente que trabalha com cola, tem gente que trabalha sem cola. A nossa empresa trabalha, e eu ensino também a trabalhar com argamassa, que vai unificar mais os tijolos no assentamento. E quando você trabalha com o rejunte faceado ou rejunte meio fundo, a parte de unificação das paredes fica melhor ainda, porque você está fechando a parte também de frestas que possa haver no tijolo de fora a fora. Então está unificando melhor os tijolos. Então essa função também da parede monolítica fica bem uniforme mesmo, bem fechadinha.
você está fazendo nesse rejunte meio fundo e também no faceando, ou melhor, no faceado, tá? Então essa parte vale muito a pena, por isso que eu gosto desse tipo de rejunte. E é o que aparece o tijolinho ecológico melhor para mim, esteticamente falando, tá? Fica muito bonito mesmo, eu gosto demais desse tipo de tijolo, desse tipo de acabamento, que é o meio faceado, o meio fundo. Lembrando agora o que o pessoal gosta também, tem muita gente que gosta, que é o rejunte fundo, que é o fundão mesmo, que você bota a massa e geralmente a pessoa trabalha um pedacinho de madeira. Eu uso mangueira de nível, tá, gente? Pega a mangueira de nível, corta um pedacinho, vem com a mangueira de nível puxando aqui assim, aperta bem fundo lá dentro, até aquela biquinho, bota uma garrafa, bota um pedacinho na garrafa, fica puxando aqui assim, para poder não ficar com um pedacinho na mão, para poder ter uma parte melhor. Já usei também, pode se usar também pincel velho de tinta, pega o pincel velho, passa aqui, tá assim também. Em situações, tá? Cada um se adapta do seu jeito, sendo que, igual eu falo para todo mundo, o rejunte fundo, já diz o nome, fundo, então ele tem que tirar a massa, o excesso de massa. Então ele se torna um tipo de material, jeito de trabalhar mais trabalhoso. Então com isso é um dos rejuntes mais trabalhoso, gasta mais tempo e você tira a massa do rejunte. Com isso você não tem essa função tanto de fechar essas frestas do tijolo, como tem no faceado e como tem no meio fundo. Então a vantagem dele é menor nessa parte também. Então eu não gosto muito de utilizar por causa disso. Mas cada um tem o seu gosto, pode utilizar se quiser, ou pode fazer o meio fundo numa parede, do outro lado você vai fazer a parede, por exemplo, lá de dentro meio fundo, lá de fora faz fundo, do outro lado você pode fazer faceado, você pode fazer N situações da mesma obra. Depende de qual vai ser a função de cada parede, se vai ser uma cozinha, se vai ser a sala de jantar, estar, quarto, se vai ser uma área gourmet, externo ou interno. Então cada lugar que você vai trabalhar, cada espaço que você vai criar, vai te dizer qual o tipo de rejunte. Claro, se você for fazer a casa inteira, por exemplo, por fora, externamente, eu acredito que você vai botar tudo num tipo só. Eu aconselho externamente sempre trabalhar com um meio fundo ou com um faceado, tá? Não gosto muito de trabalhar com fundo, até por causa da parte de permeabilização. Qual é a vantagem de trabalhar com esses dois rejuntes? Você tem uma vantagem na permeabilização melhor, porque a água bater vai escorrer melhor e não vai ficar juntando mais naquelas frestas, aquele tipo pingadeira, né? Não vai ficar ficando aquela parte de água acumulada nas frestas do tijolo, podendo da parte de umidade ou infiltração presente ali. Mesmo impermeabilizando, você tem que evitar isso aí. Então você pode fazer essa parte, já vai evitar também essa parte de acúmulo de água também nesse tipo de tijolo que pode acontecer. Tá bom, gente? Então continuando com vocês, então já falei com vocês o processo também de todos os tipos de rejunte. Vou falar com vocês agora o processo de impermeabilização do tijolo. O mais conhecido é resina, né, gente? Todo mundo fala em resina, aí todo mundo fala assim, resina. Tipos de resina. A resina tradicional, todo mundo conhece, a antiga resina, é a resina base solvente, que se usava muito para ardose e tudo mais antigamente, para cimento queimado também, em xadrez, aqui, vermelhão ou verdão, que se usava muito antigamente. E essa resina base solvente hoje em dia já é ao contrário, está se menos utilizando, principalmente no tijolo, em pedra, essas coisas, não estão se usando muito mais a resina base solvente por vários motivos. A resina base solvente tem vários prós, vários contras, mais contras do que prós hoje em dia. Quais são os contras? Vamos lá. Primeiro, alto custo. Uma lata de resina hoje está praticamente o dobro de uma lata de resina base d'água, por exemplo, quase mais que o dobro praticamente. Segundo, baixo rendimento, tá? Ele rende muito pouco. Terceiro, tem cheiro, a base d'água não tem. Outro, demora a secagem, até de demão em demão. Então isso tudo também faz demorar também, você não quer esse tipo de trabalho, você demorar a fazer uma demão de uma obra que você quer fazer mais rápido, te atrapalhar. Outra coisa que acontece também, com o tempo a resina base solvente tende a descascar. A resina base solvente você usa em pedras e também em tijolo ecológico e em outros tijolos, tende a dar uma película e com o tempo ela pode, só o chuva começar a descascar e soltar aquela resina. Igual o verniz também acontece isso. Coisa que numa resina base d'água não acontece. Então
Então essa é a parte, uma coisa que eu posso dizer para vocês que é um negativo da resina base de solvente. Depois da resina base de solvente, qual que se utiliza mais, todo mundo conhece, é a resina base d'água, que é a mais conhecida, que ela é resina incolor, que ela é resina é parecida igual um leite, tá, gente? Ela tem a textura de leite, assim, bem branquinha, só que você aplica ela na parede, depois com o tempo ela vai secando, ela vai ficando incolor, tá? Então essa resina que mais se usa hoje, aí não vou falar nem de desvantagem, vou falar agora as vantagens da resina incolor. Custo bem mais baixo, no caso a metade do que uma resina base solvente, alta rentabilidade por demão, então quer dizer, ela tem muito mais rentabilidade por demão do que o rendimento dela é muito maior do que uma resina base solvente. Não tem cheiro, então com isso também você evita essa parte também. A vantagem da secagem dela é muito mais rápida do que a secagem de uma resina base solvente. Com isso você agiliza o seu processo de trabalho entre demãos. Geralmente eu indico 5 horas para cada demão. Geralmente nas minhas obras eu trabalho sempre assim, eu faço uma mão de resina por dia. Então quer dizer, se eu resinei a casa todinha hoje, eu só vou dar a segunda demão no dia seguinte. Eu nunca faço 2 demãos no mesmo dia. Mesmo se você está na segunda demão hoje, não dou a terceira hoje não, dou a terceira no outro dia. Sempre faço assim. Isso evita do que você dá embola as demãos. Mesmo que você dê o espaço de 5 horas, que é o ideal para começar a dar outra demão, eu prefiro dar no dia seguinte. É melhor prevenir do que remediar. Então já é uma dica que o Cláudio faz nas obras dele. Então fica ligado nessa dica aí, porque é uma dica boa, tá? É melhor você fazer isso aí, porque você vai economizar no seu material também, não vai gastar material à toa, passando uma demão em cima da outra, embolando as demãos. Aí você acha que está dando a terceira e a quarta, não está dando, está dando, embolando a terceira com a terceira, a segunda com a segunda. Então você está, no final das contas, dando a mesma demão em cima de uma da outra, só embolando as demãos. Então não adianta nada. Então está gastando dinheiro à toa, como se diz. Continuando o processo das resinas, tá? Tem essa resina base d'água, depois da resina tem, aí vamos passar para a parte de tinta. Tinta, qual a parte de tinta que pode trabalhar no tijolo ecológico? Vamos começar com a mais usado no tijolo ecológico, que o pessoal usa mais, que é a resina, a tinta, nem a resina, desculpa gente, tinta à base d'água acrílica, que é que se usa até para parede, igual essa daqui assim, lisa, normal. Tem a antiga também que se usava também, que era a tinta PVA, que hoje em dia quase não se vê mais, mas também pode ser utilizada, que é a tinta PVA, latex, à base d'água. A tinta acrílica, eu acabei de dizer antes no começo. Todas essas tintas à base d'água você pode utilizar, é a que se usa mais por custo-benefício e rendimento maior, tá? Também tem essa parte que eu estava falando com vocês em relação também do rejunte, já lembrando vocês, quem trabalha com rolo e tudo mais, o faceado é o melhor, quando você vai trabalhar com tinta, aí vem a indicação, tá? Isso é o pulo do gato, vamos dizer assim, tá? Para ajudar vocês também, para poder, quem gosta de trabalhar com tinta, já não ter um trabalho maior. Se for trabalhar com rolo de tinta, que é o mais rápido, trabalha com faceado ou meio fundo. Nunca trabalha com tijolo, pode trabalhar com fundo? Pode, mas já sabe que vai dar trabalhinho para poder pintar, tá, gente? Que o rolo você vai pintar só a face, vai ter que ficar pintando com o pincel, recortando depois nas juntas, depois tudinho. Que dá um trabalho do caramba. Eu sei que eu já tive trabalho fazendo obra que achei que ia terminar em certo tempo um tempo que foi programado, onde era resina já tinha terminado, o pessoal estava pintando dentro da casa, não terminava porque foi feito rejunte fundo. Então o faceado é o melhor, porque o rolo vai rolar mais fácil, porque está faceado com tijolo, vai fazer uma parede lisa, e o meio tijolo também pode ser indicado, sempre vai dar um pouquinho mais trabalho, mas ainda é melhor do que o fundo, que vai dar trabalho muito maior. Só é melhor se você tiver uma pistola ou airless, que seria uma pintura mais rápida, você pode pegar até o fundo, não tem problema nenhum, porque vai pegar de qualquer maneira, tá bom? Então é a dica para vocês da tinta PVA também e a tinta acrílica. Continuando o processo de tinta, você pode utilizar a tinta agregando um outro fator, tá? Usando a tinta ou a seladora antes da tinta, você também pode usar selador comum, de tinta comum à base d'água, para parede normal, gente. Pode usar a seladora também, tá? Para poder selar o tijolo, você vai economizar muito em tinta usando o selador antes da tinta. É um custo-benefício também muito bom para a obra você usar o selador antes. Até esqueci desse detalhe. Outra coisa que você pode usar também para poder ajudar, e querendo um acabamento até de uma parede lavável, e também para área externa, uma parede impermeável, tipo assim, uma área de banheiro também,
área de onde você tem uma área de umidade muito grande, ou área de cozinha que você não quer botar revestimento, quer deixar tudo no tijolo à vista. Área de cozinha, você pode fazer isso também, área molhada, área de banheiro também, área molhada, claro, tem que dar mais demãos. Você pode trabalhar com a tinta PVA ou a tinta acrílica e dar demãos de resina incolor, à base d'água, ou resina na cor. Geralmente, por exemplo, o branco, que é uma que o pessoal usa mais no tijolo ecológico. Você pode usar a tinta branca e já tem as resinas na cores também, branca, bege, marfim. Então você pode agora também utilizar essas cores também. Então você sempre trabalha sempre com a cor que existe da resina para você conseguir a resina da mesma cor depois. Então se você quiser trabalhar com essa parte também, vai ser uma vantagem para você. Então você botou a tinta branca na parede, quiser dar uma resina depois branca, basta 2 demãos de resina branca, por exemplo, você vai ter a parede primerizada. Com isso você vai ter a parede, você pode pegar, bater água lá de fora externamente, sol e chuva. Com a tinta já ajuda muito. Mas, por exemplo, com a resina também, você vai ter impermeabilização nota 10. Vai ajudar muito mais a parede ficar totalmente impermeabilizada, totalmente inerte à água e à umidade. Tá bom? Então é uma dica também que eu já fiz em obras nossas e vale muito a pena utilizar esse tipo de resina também nesse tipo de trabalho. Outra coisa, gente, que o pessoal também está utilizando muito, que agiliza também o trabalho pra caramba, você trabalhar com seladora, só a seladora à base d'água. Isso eu já fiz, porque a seladora já é branquinha. Dá uma mão de seladora bem dada no tijolo. Por exemplo, se o selador se for branco, eu tô falando que eu já mania do branco, tá, gente? Porque 99% das pessoas que vão pintar uma casa de tijolo ecológico geralmente usam o branco. E realmente, até porque fica bonito e porque a cor branca no tijolo ecológico é a que mais, tipo assim, sobressai no tijolo. Não sei dizer assim, mas até de antigamente sempre soube a cor branca no tijolinho fica bonito. Mas resumindo, passou a seladora, aí você quer trabalhar com... Que tinta você quer trabalhar? Usa o esmalte sintético à base d'água. Ele rende muito bem, a rentabilidade é ótima. Se dando 2 demãos de esmalte sintético à base d'água, depois da seladora à base d'água, que no caso eu estou falando com vocês é uma seladora boa, de marca boa, você vai ter um rendimento bom e vai dar uma cobertura ótima. Com isso, dando 2 demãos de tinta esmalte à base d'água, você vai ter uma cobertura maravilhosa, acabamento final perfeito, uma tinta lavável e permeável também. E você vai ter a mão de obra vai ser menor e o custo-benefício no final vai ser muito bom. Então, eu já utilizei, fiquei muito satisfeito com o resultado final desse tipo de trabalho. Então, uma dica para vocês também, se vocês quiserem utilizar para área molhada, externamente, o que for. Então, essa é uma dica que eu posso dar para vocês, que vale a pena vocês tentarem aí, também fazer esse teste aí, e vocês vão gostar também, com certeza, tá? Outra coisa que eu posso dizer para vocês aqui, não esquecendo, tá? Falei de vários tipos de acabamento, tinta, vernizes. O verniz, tá, gente? O verniz comum de madeira pode ser utilizado no tijolo? Pode. Tipo parecido com a resina. Tem uma vantagem e desvantagem. Como o verniz, por exemplo, para a área externa, que é para onde bate sol e chuva, ele geralmente vai pegar uma cumê amarelada, dependendo do verniz, que é o verniz para madeira, que é mais próprio à madeira. Então você tem que saber qual os tipos de verniz você vai utilizar nesse tipo de tijolo. E se você utilizar o verniz diretamente no tijolo, ele pode dar manchas no tijolo. Vai dar uma cor diferenciada no tijolo, tá? E como a resina também, quando você dá a resina diretamente no tijolo, ele dá manchas diferenciadas no tijolo, tonaliza o tijolo, diferencia o tijolo. Então ele acaba fazendo com que o tijolo fique diferente. Ele bota pigmentação no tijolo. Então você pode trocar, entendeu? Você não precisa botar aquele verniz de madeira. Bota um verniz de copal, que é um verniz transparente, um verniz propriamente para poder colocar para a área externa que seja transparente, tá? Você pode colocar, só que o verniz ele vai dar muito alto brilho, o rendimento é menor ainda e o custo bem mais elevado, tá bom? E ele pode, igual eu falei com vocês, pigmentar o tijolo. Aí tem uma dica para vocês também que vocês podem utilizar também no tijolinho, que eu acho muito bonito também e vai para quem gosta de brilho, tá, intenso, e não quer que o tijolo fique pigmentado, quer o tijolo na cor totalmente natural dele, mas quer um brilho intenso, alto brilho mesmo, você pode dar uma demão de resina à base d'água na face do tijolo,
uma mão de resina base d'água normal, bem dada, e depois você vem com você vem com 2 demãos, no caso da resina, à base de solvente, por cima da resina à base d'água. No caso, a resina à base d'água vai servir só como uma seladora. Você vai dar uma mão de resina à base d'água, depois vem com 2 demãos de resina à base de solvente, ou 3, dependendo do seu gosto. Você vai ter uma vidrificação da parede e vai ter um bom espelho, vai ficar bem alto brilho mesmo. Isso é o gosto do cliente, lógico. Aí, claro, se você fala assim, eu gosto de fosco, vou botar o fosco, vou botar o acetinado, tanto faz. Mas, custo-benefício, cada um tem o seu bolso, vai dizer o que é melhor. Também tem outras tintas específicas, né? Porque, tipo assim, muita gente fala assim, tijolo cerâmico, né? Tem a tinta cerâmica ônix, tem a cerâmica tradicional, cor de tijolo. Eu sei, sinceramente, eu não gosto muito de cor de cerâmica, o tijolo ecológico já não tem a cor avermelhada, já é uma cor diferenciada. Então isso é até uma coisa que faz o tijolo ecológico ser uma vertente hoje no mercado, mais uma venda maior, ajuda a vender diferenciando ele no mercado por causa disso. Porque o pessoal está fugindo da cor vermelha que o cerâmico antigamente tinha. Né, existe ele ainda, mas que você vê que hoje em dia quase as pessoas não fazem mais obra com ele justamente por causa disso. A não ser de demolição que o pessoal usa justamente por ele ser de demolição. Tá bom? Lembrando também, gente, para não esquecer aqui, de uma dica principal também, que é o tijolo sem rejunte nenhum, como ele está aqui. Que o tijolo tem aqui, já tem um chanfro de 45 graus aqui, né? Tá vendo, gente? Ele tem um chanfro, então ele já dá um acabamento perfeito na parede. Então a pessoa que quer deixar o tijolo assim, já pode fazer a obra, deixando a obra com o tijolo assim, só dando a resina. E é o acabamento final da sua obra. Com isso, qual é a vantagem que você tem? Você tem uma rapidez maior na obra e você tem um acabamento mais, tipo assim, diferenciado também, um outro tipo de acabamento. Qual é a vantagem, qual é uma segurança que eu vou falar para vocês quando for fazer uma obra assim? Planejar, tá? Para não deixar as frestas aqui, senão vai ficar aparecendo para o outro lado. Então, quando for uma obra que vai deixar o rejunte aparente, fica de olho nessa parte das frestas do tijolo. A não ser que eu costumo também fazer muito, tá? Que eu indico às pessoas que vão trabalhar com juntas e a parte de rejunte aparente sem rejunte. Quando eu trabalho com a parede assim, eu costumo fazer o seguinte: a área oposta, por exemplo, a parede externa da casa, dou rejunte, a área interna não dou rejunte. Com isso eu fecho as frestas que vai ter na parte de dentro. E não vai dar problema nem de bicho e nem de passagem de ar para dentro daquela parede. Se for uma parede divisória dentro da casa, não vai ter problema nenhum de passar ar ou bicho que for. Só que vai ficar feio, que você vai estar olhando para o outro lado, você vai ver a fresta, vai ver do outro lado do outro cômodo. Então é estranho, né? Então eu aconselho sempre o lado oposto, que é uma dica que eu estou dando agora, sempre rejuntar um dos lados. Eu quero essa parede aqui sem rejunte, a outra eu rejunto. Ou vice ou versa. Sempre um lado rejuntado para poder você ter uma parede sem a parte das frestas aparecendo, nem com passagem de ar, nem passando bicho para dentro daquela parede, daquele cômodo em si. Tá bom? Então, isso aí que eu estou passando para vocês é um pouco das dicas que eu tenho em relação aos rejuntes, tipos de acabamentos que podem ter com resina, tinta e tudo mais. Claro, gente, pode ter outros tipos de resina, outros tipos de rejunte. Também tem aqui, quando eu passei para vocês, tipos de traços de rejunte e tudo mais. Cada um trabalha com o seu tipo de rejunte. Tem N tipos de rejunte, com o próprio saibro do tijolo, com argamassa, com rejunte flexível, que é o tradicional, o rejunte branco ou colorido. Então cada um trabalha com um tipo de rejunte que acha melhor. Tá? Uns botam saibro com argamassa, saibro com cimento. Então, o tipo de solo do próprio tijolo que eu estou falando, tá? Eu estou falando saibro, às vezes a pessoa não tem noção. Então, cada um faz o seu tipo de rejunte. Então, aqui só fica a dica do tipo de material e como se trabalha, tá bom? Então, essa é a dica de hoje, tá, gente? Deixando aqui que você pode deixar suas dúvidas, pergunte mesmo, estou aqui para responder vocês. Se quiser saber algum outro assunto também, volta para poder fazer algum vídeo aí perguntando para vocês, também falando sobre as dúvidas que vocês estão aí também com a gente aí, tá bom? Até o próximo vídeo.